A indústria de petróleo bruto tem a história econômica na energia mais interessante. Ruben, bem-vindo aos Estúdios de Genebra. Obrigado. Vamos começar por discutir o estado da economia da energia globalmente. Podia nos explicar mais sobre a situação atual? Os aumentos nas energias renováveis que foram prometidos nas últimas décadas ainda não ocorreram. Mas agora as energias renováveis estão se tornando cada vez mais importantes. Apesar do facto que as mesmas representam 3-4% do consumo mundial da energia. No ano passado, o crescimento do consumo de energia foi cumprido por energia renovável por 1/3 de todo o crescimento. Ao mesmo tempo, o carvão começou a diminuir e começou a tornar-se uma fonte de energia menos importante. Isso está refletindo duas mudanças estruturais importantes na energia. É verdade que no ano passado os preços mais baixos do petróleo ajudaram a aumentar o consumo de petróleo numa velocidade maior que a do gás. Na comunidade internacional, o gás é considerado como uma energia de hidrocarbonetos mais limpa e uma fonte de energia transitória. Entretanto, existe a combinação de melhores métodos de produção e consumo de hidrocarbonetos tradicionais e a mudança tecnológica no uso daqueles hidrocarbonetos. Por exemplo, observamos um aumento nos carros elétricos, casas inteligentes e outros métodos. Tudo isso ajudará a diminuir o consumo de energia para cada unidade de renda nacional produzida. Para analisar a economia da energia global, precisamos focar-se um pouco mais no petróleo bruto. Então, podia sumarizar em breve as mudanças nos preços que tivemos no petróleo bruto e o seu impacto no resto da economia energética global. A indústria de petróleo bruto tem a história econômica na energia mais interessante. Aqui podemos observar a evolução dos preços do petróleo bruto a partir de 1960. E aqui são representados diferentes regimes de preços. A parte plana de 1960 até 1973 representa o período quando o preço do petróleo foi determinado pelo cartel das 7 irmãs. Em seguida ocorreu a revolução da OPEP sobre os preços do petróleo. E depois houve uma decisão dramática da OPEP no ano 1986 para abandonar o seu papel de gestão de produção. Então, e no ano 1986 vimos o primeiro colapso nos preços. E no ano 2014 foi tomada a mesma decisão pela OPEP e novamente vimos um colapso dos preços de 100 para 50. O mercado de petróleo bruto tornou-se um mercado globalizado onde os preços são determinados no mercado de futuros. Os benchmarks são os principais indicadores na base dos quais são determinados os preços do petróleo. Então esses preços são voláteis e todas essas técnicas de gerenciamento do risco de preços dos futuros estão ajudando aos traders e outros produtores de petróleo para mover tudo a partir dos locais de produção para os locais de consumo. Depois da OPEP abandonar as estratégias de gerenciamento da oferta de segmentação de preços, os preços novamente caíram de 100 para 50 e agora eles estão gravitando a cerca de $50. A minha previsão é a seguinte: assim como o investimento experienciou um colapso devido à queda dos preços, mesmo assim isso é insuficiente. Na perspectiva a médio prazo, o aumento da demanda proveniente do aumento da economia mundial, aumento da população e o aumento mais rápido das economias emergentes da Ásia poderá causar novamente desajustes entre a oferta e a demanda. E é provável que a oferta insuficiente poderá nos novamente levar aos picos nos preços.
Correto. E assim como estamos em Genebra, qual é o futuro das economias da energia e os preços da energia em Genebra, Suíça? A Suíça é um centro global importante para o comércio das commodities. De facto, os traders de energia como Vitol, Mercury e Trafigura são baseados em Genebra. E todos eles trabalham a partir daqui, movendo os fluxos de petróleo bruto em todo o mundo. Então, e aqui eles têm o acesso a financiamentos das commodities, advogados, provedores de serviços de logística e as partes interessadas. A indústria, reguladores e a sociedade civil devem ter a comunicação uns com os outros de uma maneira muito pragmática. Recentemente, eu estava a ler as notícias da Tribune de Geneve sobre os documentos de paraíso de uma ONG muito grande, que agora é conhecida como Public Eye e é focada nas commodities. Então, e eles criticam alguns traders em suas práticas. A crítica da sociedade civil é importante para melhorar o desempenho da indústria. Às vezes, a indústria também tem o direito de responder às suas críticas se os elementos de informação que eles têm não são corretos. Eu notei que a Tribune de Geneve foi a primeira para informar sobre a crítica da Public Eye sobre as operações da Vitol na Nigéria. Em seguida, Vitol lhes respondeu que as suas informações não são corretas. E isso também foi relatado na imprensa. E depois eu fui ao site da Public Eye e vi que eles removeram essa crítica. Para mim, esse foi um bom sinal de pragmática e o facto que eles aceitam os seus erros quando é necessário. E o mesmo acontece na indústria. Quando a indústria não tem razão, ela tem que aceitar isso e melhorar o seu desempenho. As regulamentações das autoridades reguladoras suíças devem ser consistentes com os regulamentos dos principais centros de comércio das commodities e energia, como os do Reino Unido ou o GUA. Essa consistência é importante para diminuir o custo das operações da indústria. Muito obrigada por ter vindo hoje e partilhar os seus conhecimentos conosco. O prazer é meu. A entrevista nos estúdios de Genebra chegou ao seu fim, mas gostaríamos de saber a sua opinião. Coloque um like e um comentário na Dukascopy TV.